One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe, apresentador, empreendedor, o Guga Rocha. Tudo bem, Guga? Tudo bem, é um prazer participar. Obrigado pelo convite. Que legal, Guga. Poxa, uma honra, hein? Conhecer um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória, a sua história. Você é um super pesquisador aí da gastronomia brasileira e as experiências no mundo aí sobre a gastronomia. Então vai ser uma ótima aí falar com você, conhecer um pouquinho mais. Legal. Como começou na gastronomia? Como que surgiu aí, né, essa paixão, memória afetiva de infância? Como que surgiu? Então, vamos lá. Surgiu muito jovem. Minha avó paterna, ela era chefe de cozinha, foi uma das primeiras mulheres a escrever livros de gastronomia no Nordeste, criou os filhos cozinhando e era uma pessoa à frente do seu tempo. Assim, ela dava aula já em colégios públicos, ela tinha ela muito ligada para confeitaria e ela fazia os bolos de casamento das grandes personalidades, não só de Alagoas, de onde eu sou, mas de Pernambuco, da Bahia. Então, ela era uma grande cozinheira mesmo. E desde criança, eu convivia com aquilo, né? E eu sempre fui muito guloso, cara, que eu acho que é uma característica que é muito importante para cozinheiros, né? E eu ia para casa dela para comer. Só que ela falava, peraí, sobrou gema aqui, que ela fazia muito bolo com pasta americana, então sobrava muita gema. Então ela falou, vou te ensinar aqui a fazer um lemon curd, vou lhe ensinar como é que faz isso aqui, coisa americana que faz assim. Aí, eu achava fácil. Que legal, põe aqui, vai mexendo, põe a manteiga, então beleza. Eu ficava ajudando ela para comer, na verdade. E aí, cara, quando eu tinha uns 15 anos, eu percebi que eu sabia tudo de base clássica francesa. Mas sabia eu sabia, nem sabia como eu sabia, só de ajudar, entendeu? Sim. Eu já sabia fazer maionese, molho holandês, eu sabia fazer béarnaise, molho branco, sabia fazer, cara, tudo, rouille, sabia fazer sobremesas e tal. E eu falei, que legal, mas nunca imaginei que ia virar profissão, cara. Nunca. E nem queria. Sim. Eu venho de uma família de intelectuais, assim. Meu tio era professor de matemática na Universidade do Texas e em Milão. Meu pai é um cara que passou em primeiro lugar no vestibular de medicina no Nordeste todo. Então, os caras eram todos muito intelectuais, né? Então, tem um tio que foi ministro do Supremo. Então, meus irmãos, um é médico, outro é advogado. Então, sempre foi um negócio meio, o que é que você vai fazer? Cozinha nunca, né? Nunca passou. Nunca, mas ficou no meu subconsciente. E eu terminei fazendo faculdade de outras coisas. Fiz administração, fiz marketing, fiz hotelaria, fiz direito. E, cara, nada me dava prazer. Aí eu falei, quer saber, cara, acho que eu vou cair pra cozinha. Depois de várias... História muito longa, se for contar, a gente fica até amanhã. Mas começou assim, você perguntou do começo, o começo foi esse. Foi com a minha avó na cozinha dela. Aí depois você teve um tempo de estudos, né, Guga? Você foi também para a França, ficou um período lá estudando. Sim. Também, acho que estagiando também, né? Sim, cara. Eu viajei muito, né, cara? Eu viajei 40 países, assim. E quando eu falo isso para as pessoas, todo mundo fala, nossa, o cara é milionário. Eu falo, não, cara. Mochila, pouco dinheiro, sabe assim? Tipo, sim. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um cara que era amigo do Anthony Bourdain. Eu nunca conheci o Anthony, cara. Eu conheci várias pessoas que eu queria ter conhecido na cozinha. Conheci o Bocuse, conheci, Daniel Boulud, conheci uma galera. Conheci muita gente, Michel Bras, conheci vários. Mas o Anthony eu não cheguei a conhecer, mas conheci um cara que era um dos melhores amigos e trabalhava na equipe dele. E ele falou muito isso. Ele falou, quando a gente começou, era muito pouco dinheiro e tal, viajando, né, para gravar. Eu falei, meu amigo, muito pouco dinheiro era eu. Eu ia para conhecer a cultura, então eu ficava no bairro mais simples do lugar. Não é que eu viajava para hotel. E aí, depois, cara, até depois que eu casei, eu viajei muito mais, sabe, com a minha esposa. A gente viajou bastante e terminou que eu fui conhecendo, cara, essas culturas e mergulhando mesmo, tentando entender um pouco de como funciona o ato de alimentar, porque é muito mais do que receita, cara. Exato. Sabe? Quando você vai pesquisar qualquer coisa que seja, você não pode pesquisar como é que faz, são 100 gramas de farinha. Não, isso não importa. É tipo, o que é o ato de alimentar para aquela sociedade? Por exemplo, em Bali. Em Bali a gente foi para o interior de Bali, a gente foi para Ubud, a gente viu os campos de arroz, a gente conheceu os caras que trabalham tirando arroz, como aquela pessoa come, sabe? Tipo, pega uma bicicleta, vai andar, vai ver as pessoas de verdade. Então, minha formação, tem muito de formação acadêmica, eu sou formado em gastronomia, fiz faculdade, tudo, tal, fiz cursos
Em todos os lugares que eu viajei, eu fiz cursos na Tailândia, na Itália, na França, enfim. Mas eu aprendi, como a Cecília Meirelles falava, cultura você aprende com os mestres, o conhecimento você aprende com as pessoas simples. E eu aprendi muito mais com gente simples, sabe, do que realmente com grandes mestres, assim. E a gastronomia, né, Guga? Assim, até recentemente estava gravando com a Andréa Pimentel sobre entomofagia, né, gastronomia com os insetos, tal, não sei o quê. E até Sim, a gente sim. fala, né, assim, porque você consegue até saber um pouco da história do povo, né, a história daquela civilização pela gastronomia, né, como aquilo evoluiu, Total. como, né, para tal povo a gente come coração de galinha é estranho, sei lá, pro australiano até tá falando. Mas ao mesmo tempo a gente lá, pô, carne de canguru, será que é legal, tal, não sei o quê, é Eu tenho super história bacana. maravilhosa Pô, disso. então é muito bacana, né? Essas diferenças de culturas. Acho que é muito cultural, né? A gastronomia é cultural. Totalmente. Não, a gastronomia é formação. Na verdade, assim, se a gente parar para pensar, a gastronomia formou a cultura. A partir do momento que os nossos antepassados, tanto os neandertais quanto o próprio Homo sapiens, começou a se sentar, dominou o fogo. E por que dominou o fogo? Porque começaram a ter incêndios espontâneos, então eles aproveitavam, eles eram caçadores-coletores, eles iam no meio desses incêndios e começavam a comer as coisas que estavam queimadas ali. E aí pegou um bicho e comeu e falou, porra, peraí, é muito mais gostoso quando está queimado. Peraí, como é que a gente domina o fogo? Aí dominaram o fogo. A partir do momento que se dominou o fogo, começou a se sentar em volta do fogo. O ato de sentar em volta do fogo para comer deu origem à cultura, ao idioma, à comunicação, à música, à matemática, à história, à geografia. Tudo criou-se em volta da comida. A comida é a célula máter da cultura da humanidade. Então, mas assim, só falando, você falou de cultura, tem uma história, você falou de comer inseto e tal. Cara, uma vez eu, moleque, solteiro, conheci uma americana, levei ela para comer lá em Alagoas, na Massagueira, que é um lugar que tem umas casas de pescador e tal. E os caras serviram aqueles caranguejo sá, caranguejo guaiamum, caranguejo todo cabeludo, naquele molho escuro. Quando abria, aquela coisa marrom, que parece, tipo, sabe? Cara, a menina falou, holy shit, spiders! Ela achava que era aranha. Ela, meu Deus, que nojo, você vai comer isso? Eu falei, não, mas essa laminha que tem aqui com a farinha, que é esse pó que você está colocando? Então, assim, é cultural, cara. Tem coisa melhor que um caranguejo com a farofinha? Porra, não tem, Verdade. entendeu? Então, é muito disso. A gente, às vezes, a gente é muito preconceituoso, sabe, com comida. Teve uma vez que um sobrinho meu, eu estava fazendo miúdos, eu não lembro o que é que era. Um sobrinho meu falou, Cati, eu não quero comer isso não, eu vou comer salsicha. Eu falei, seu idiota, o que está dentro da salsicha é exatamente isso, só que com conservante, né? Exato. Então, é muito conhecimento e muito preconceito assim, né, na cozinha. Então, conhecer como as pessoas comem é conhecer as pessoas. Exatamente, exatamente. E nesses países assim que você visitou, né, Guga, tal, tem algum assim que te surpreendeu pela gastronomia, assim, algum tipo de prato? Sei que são vários, mas assim, você falou, Sim, mas nossa, tem. Gabriel, que demais, eu gostei muito, tal. Gabriel, eu vou falar um negócio, cara, assim, a Tailândia é um absurdo, assim. É uma cultura de uma profundidade, de uma diversidade, e eles são totalmente abertos, sabe? Se você parar para pensar que não tinha pimenta na Tailândia, a pimenta veio das Américas. A pimenta capsicum, como a gente conhece, é originária da América do Sul e do México. Não existia pimenta dessas nem na Ásia, nem na Europa. Então a pimenta está lá há 500 anos só. E a comida dos caras é baseada em Pimenta. pimenta. É como a comida italiana, que é outra cozinha que eu adoro, que eu fui nos interiores, conheço muito bem e tal. É baseado em tomate, não tinha tomate na Itália, tomate veio do México, pô. Entendeu? Então, assim, o que eles conseguiram fazer com isso, o que eles conseguiram fazer com a cultura tradicional, aliadas, novas coisas que vêm, é de uma beleza incrível. E essa coisa que a cozinha tailandesa tem do ácido, picante, doce, azedo, amargo, sabe, quente e frio, é muito moderno, é muito bonito. Então, realmente, essa região do mundo foi uma região que me deixou bastante curioso, intrigado. Assim. Fora que, cara, os cafés da manhã são uma delícia, né? Você come no café da manhã, você come camarão, leite de coco, sabe? Tipo, é muito louco, é completamente diferente do nosso. Então, eu gostei bastante. E a França, né, velho? A França, ó, a real é o seguinte, brother, eu sempre falo, se chegar extraterrestre, leva em Paris e fala, ó, a gente é isso aqui, velho, para os caras terem uma boa impressão. O Paris é o que é de melhor, cara, não existe, sabe? A qualidade do preparo. A gente conversa muito isso aqui em casa, que é o apego que o francês tem ao artesão.
Isso é de uma beleza. Seja o artesão, o cara que faz móveis, seja o cara que trabalha numa olaria, seja o cara que faz pães ou o cara que trabalha numa confeitaria. O valor que se dá ao artesanato é de uma beleza. Então, isso é uma coisa que eu adoro. Assim, é uma coisa que eu invejo, que eu gostaria muito que a gente tivesse mais aqui. Recentemente eu gravei com o Rafael Desperiti, né? E ele também... Gente boa demais, o Rafael. Gente boníssima, estudou lá também. O Rafael é um cara que eu não tenho muito contato, que eu acho ele massa, cara. Acho um cara inteligente, estoico, tudo tá bom, sabe? Assim, um cara pra cima, eu acho ele foda. Verdade. E aí eu perguntei, né, Rafael, porque ele falou, né, estudou lá no Hotel Ritz e tal, lá. Sim. Foi muito legal também, né? Ele vem de uma puta tradição, né, cara? Da história da família, tal, não sei o que, né? Sim. Daí eu te perguntei, falei, pô, Rafael, que bacana, tal. Daí ele falou, poxa, na França, assim, tal, eles dão muito o que você exatamente falou, né? Da onde que vem, é muita origem, né? Então, sei lá, vai fazer um prato, de onde é esse queijo, quem que é esse produtor, Sim. né? Exemplo de tal vegetal, quem produziu, muito de origem, né? Denominação de origem, tal, então dá muito valor. Essa determinação de origem, eles tiveram sorte que eles tiveram um cara chamado Napoleão Bonaparte, que foi o cara que organizou toda essa determinação de origem. Todos os terroirs, que falou que o queijo brie é o queijo brie, o queijo camembert é o queijo camembert, o vinho da Borgonha, é o cara que organizou isso. Por exemplo, no Brasil, o que porra é queijo Minas? O que é queijo Minas? Não existe queijo Minas. Você tem que ter origem, porque queijo Minas tem um que derrete, tem um que não derrete, tem um que tem sal, tem outro que tem pouco sal, tem um que é curado, tem muito furo, tem outro que não tem. Então, é uma loucura isso. A gente generaliza. Uma vez eu levei um cozinheiro espanhol, só fazendo uma parte nisso, eu levei um cozinheiro espanhol que é um dos grandes caras da nova geração, 2 estrelas Michelin, chama Diego Guerreiro, um puta cozinheiro. Do The Stage, o cara é a novidade da Espanha. E a gente ficou bem amigo, a gente fez um evento juntos aqui para os azeites de oliva da Espanha e tal. E aí eu levei ele no Mercadão, mas não no Mercadão municipal, eu levei ele no CEAGESP. E aí a gente foi no CEAGESP, brother, a gente entrou numa sala, assim, tinha uma montanha de melancia, sabe? E ele falou, eu vi isso na minha vida, que loucura, tira uma foto. Aí ele falou, pergunta pro cara de onde são essas melancias. Eu perguntei, de onde é essa melancia? O cara, sei lá de onde é a porra da melancia. Cada uma vem de um lugar, porque não tem uma determinação. Então tem uma melancia que é da Paraíba, que é super doce. Tem uma melancia que é do Paraná, que é mais aguada. Mas tá tudo misturado. Você não sabe de onde vem. Exato. Isso é foda. Isso que a França tem, que é essa organização que eu acho que a gente vai chegar lá um dia. E falando mais, Guga, assim, né, dessas suas pesquisas, né? A gente estava falando do mundo, Sim. dos pratos, agora entrando um pouco mais no Brasil, né? Eu tenho ficado cada vez mais encantado, né? Assim, conheço bastante estados, tal, mas algumas regiões do norte eu acabo não conhecendo ainda. E eu gravei, por exemplo, com o chefe Beto Bellini, né, lá de Roraima. O tal. Betinho, gente fina, meu brother também. Finíssima, tal, ele falando, poxa, Gabriel, aqui é demais, né, Boa Vista, tal, fiquei encantado, né, ele contando sobre Boa Vista, tal, sobre as influências, né, isso que é legal, Boa Vista é recente também, né, a cidade, Sim. E diversas culturas, né, então, pessoal da Venezuela vindo ali, pessoal da Guiana, pessoal do Sul, porque muita gente que tá lá é do Sul. Muito então gaúcho, muito gaúcho e tal. É Então, uma loucura. Olha que loucura, né, às vezes a gente não tem conhecimento, né, de uma cidade assim que tem muito nordestino também. Nordestino, influência de tudo que são de aquele lugar, né? Então eu falei, poxa, que massa, né? E você é um super, né? Até coloquei o tema tal de comida tropicalista, né, Guga? Conta um pouquinho mais aí sobre essa parte, assim, da nossa gastronomia, parte típica tal. E quem estiver ouvindo aí o podcast, qualquer gritinho que tiver de fundo é meu bebê que está aqui já. E ele está olhando para mim assim, fazendo né, Gabriel? É que chama Gabriel também. Meu xará. Seu xará. Então, cara, assim, vamos lá. Primeiro, até você falou de Roraima, eu estive lá, né, com a Denise e com o Beto também. A gente foi conhecer os Wapixana, conhecer as comunidades indígenas que tem as comunidades indígenas que tem lá na região e tal. É muito rico, o Brasil é muito rico. Eu conheço o Brasil inteiro, né? Eu já fui em todos os estados brasileiros, pesquisando, tentando entender um pouco mais do que eu vou aqui para fora, senão não vai dar. Tentando entender um pouco mais do que é essa cozinha que foi formada por uma miscigenação tão grande, tão importante, e ao mesmo tempo é um país tão jovem. A gente às vezes não para pensar, cara, o Brasil tem só 500 anos.
Tem restaurante na Itália que tem 500 anos, entendeu? Então, pô, a gente é um país muito jovem, muito novo, e é um país que, assim, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, estava fazendo um trabalho agora para eles, os Estados Unidos começou o país. Os Estados Unidos é um país que começou o país. Quando eles fizeram a abolição da escravatura, eles distribuíram para cada africano que foi alforriado lá um pedaço de terra e um burrinho para você poder começar a plantar. No Brasil, não. A gente falou, traz os japoneses e os italianos aí. Não vou dar trabalho para ninguém, vocês se lasquem. Então, o que é a formação do Brasil enquanto país, sabe? Então, isso fica sempre muito na minha cabeça. A gente ainda não está formado, a gente não é um país. O Brasil, às vezes, eu paro para pensar que é um fazendão que tem umas 20 famílias que são donas e a gente mora de favor na terra deles. E como isso influencia a gastronomia diretamente, cara? De várias formas. Para pensar a quantidade de coisa que a gente perdeu com a dizimação indígena que aconteceu no Brasil. Eu sempre falo isso. Imagina, cara, se os europeus, quando chegaram no México, tivessem matado todos os astecas que estavam lá sem ter conversado nada com eles. O mundo não teria chocolate, o mundo não teria tomate, o mundo não teria, sabe? Então, assim, é de uma loucura essa falta de conexão da cultura com a sua raiz. Então, eu, por ser de Alagoas, um dia estava pensando, poxa, vou fazer uma receita de quilombo, isso há 20 anos atrás. Fazer uma receita de quilombo, aqui tem o quilombo dos Palmares, de Zumbi, né? Sou muito curioso e tal. Eu falei, pô, vou ver. Tinha nada. Aí eu fiquei com aquela frase de a história é contada pelos vencedores. Então, a partir do momento que a história é contada pelos vencedores, vai ter muito pouca coisa disso. Eu falei, porra, já que não tem nada assim, calma, guardadas devidos respeitos. Tem Câmara Cascudo, Gilberto Freire, mas é muito puro por cima, não tem receita. Aí peguei e falei, porra, vou fazer eu essa pesquisa. Vou atrás, eu quero entender. E aí, cara, com dinheiro do meu bolso, ninguém nunca me ajudou para nada nisso, assim, uma coisa que... E eu fui mergulhando, cara, no Brasil e comecei a tentar entender como o ribeirinho come, como ele cozinha, o que é que o quilombola faz, o que é ser quilombola. Ser quilombola é ser negro? Não necessariamente. Tem quilombola que é descendente de holandês, estava fugindo do governo português. Tem quilombola que é descendente de francês, que estava fugindo do... Tem quilombola descendente de espanhol. Tem quilombola indígena. Então, o que é ser quilombola? Será que é você resistir, quem resiste, sabe? E aí fui pesquisando, cara, e isso foi me levando a tantas outras coisas. Qual que é a comida de avó do Brasil? Como se formou a cozinha brasileira de verdade? Porra, quantas mentiras contam pra gente? A gente acha que a feijoada foi criada na senzala com os restos que os portugueses dão. Puta mentira, absurda, idiota isso. Enganam a gente, velho. Pô, primeiro que, para português, pé, rabo, orelha nunca foi resto. Eles historicamente comem isso, já faz parte da cultura. Eu tenho nota fiscal da família real portuguesa comprando essas coisas para fazer festa. Então, assim, aí, peraí, o que é que os caras comiam quando estavam presos? Tinha feijoada? Não tinha. Os caras... Por isso que tem a lenda da manga com leite. Porque os senhores de escravo inventavam que se você misturasse fruta com leite, você ia morrer, você ia passar mal. Imagina, a Índia inteira ia morrer, né? Que toma mangolace, que é aquele negócio de leite e iogurte com manga, né? Os caras inventavam para o cara ou come a fruta ou bebe o leite para economizar. Não tinha como cozinhar, não tinha ingredientes. Então eu comecei a trazer essa ideia de que a cultura brasileira, cozinha brasileira, foi criada num quilombo. Foi a primeira vez que um indígena, um africano e um europeu, sentados em volta de uma fogueira, com tudo que o Brasil tinha para oferecer, livres, falaram, porra, e agora? O que é que a gente come? E aí começou a se criar coisas. E dentro dessa minha pesquisa, vieram coisas muito interessantes. Por exemplo, os africanos trouxeram da sua cultura uma coisa chamada afungi. Afungi é polenta, praticamente. Tanto que a polenta não é italiana. A polenta é africana, porque o milho foi primeiro para a África e lá virou afungi, que é polenta. Só que é muito grosso. E os indígenas brasileiros têm um negócio chamado mingau, que a gente dá para nossos bebês e tal, e é indígena. Sim. Então, assim, o que é o quilombo? O quilombo é o pirão. O pirão é o conversado, é o meio termo. Eu digo, esse negócio que você faz é muito grosso, esse negócio que você faz é muito ralo, vamos fazer um meio termo, pirão. Então, a cozinha brasileira foi criada em liberdade. Isso é que eu acho muito bonito. E aí, cara, eu sigo até hoje, entendendo também que não é a cozinha brasileira. Isso é uma coisa que o Laurent Sodor, que é um grande mestre, que eu tenho a oportunidade de chamar de amigo, que vem na minha casa comer peixado. Nossa, até fazendo um parênteses, assim, eu gravei um episódio com ele e, poxa, foi de uma... Ele é foda. Puta, que simplicidade, assim... Não, ele é foda, gigantesca, ele é né? foda.
Ele é muito foda. Um cara apaixonado pelo Brasil. Já era sabe? fã, fiquei mais fã ainda, assim. Não, ele é. Eu tenho um vídeo do Lohan sensacional, que ele veio em casa, a gente estava tomando os vinhos, eu servi um peixe na folha de bananeira, aí ele falou: La cuisson, c'est impeccable. Né? A minha esposa está rindo ali. Que eu peguei e falei: como é que é? Ele falou: não, a cocção desse peixe está impecável. Eu falei: dá para você falar de novo que eu vou filmar? Peraí. Aí ele: porra. Eu falei: fala aí. Aí filmei. Ele é foda. E aí, cara, ele falou um negócio que é uma coisa que reverbera muito na minha cabeça, que não é a cozinha brasileira, é a cozinha do Brasil. Qual que é a diferença da cozinha brasileira para a cozinha do Brasil? A cozinha do Brasil inclui a cozinha brasileira, mas tem as outras cozinhas que chegaram depois. Por exemplo, sushi com cream cheese é cozinha do Brasil. Exato. Entendeu o que eu estou dizendo? Não quer dizer que é tudo... Mas assim, por exemplo, filé parmegiana. Exato, é nosso, né? É cozinha, é nosso, porra. Muqueca, a gente acha que é um prato africano. Muqueca é um prato brasileiríssimo, não existe na África. Então, a cozinha do Brasil engloba todas as outras etnias que vieram, sabe? Gente que, os árabes, como eles começaram a modificar. Então, englobar até os pratos tradicionais desses países. Que aqui no Brasil, a gente tem uma mania que eu acho muito escrota. Assim. Toda vez que a gente vai fazer, sei lá, a gente vai fazer uma emulsão de leite de castanha com óleo de buriti, a gente chama de maionese de castanha. Não é maionese. Maionese é como os caras fazem lá, não é maionese. A gente tem que inventar um nome, a gente não dá nome às coisas, entendeu? O que é tapioca? Tapioca é aquele crepe? Tapioca é a bolinha? Tapioca é a quebradinha? O que é tapioca? A gente não dá nome às coisas, cara, entendeu? Então, essa minha pesquisa toda, muito mais até do que simplesmente para descobrir, é para catalogar, sabe? É isso que eu faço, cara, muito tempo. Eu pesquiso, até porque seria muito vergonhoso para mim, como cozinheiro brasileiro, não saber. Vou dar um exemplo. Eu fui com o Tomás Troagô, né, filho do Claude. A gente foi, estava o Onildo também, a gente foi dormir na casa do avô do Tomás, que é o Pierre Troagô, que é o cara que inventou a Nouvelle Cuisine. E a gente foi jantar no restaurante dos Troagô, 3 estrelas Michelin em Rouen. Olha como o cara é curioso. Por que o cara é 3 estrelas Michelin? A gente chegou lá todo arrumado de terno para comer. Quando eu cheguei, cara, veio o primo do Tomás, sobrinho do Claude, que é o chefe lá, falou: cara, vem cá, você que é o Guga, né? Eu falei: sou. Ele: como é que faz aquele crepe branco que você faz? Olha. Aí eu falei: tapioca? Ele falou: como é que faz aquilo? Achei aquilo, não entendi aquilo. Aí eu falei: cara, precisa de mandioca. Ele falou: não, a gente comprou mandioca. Por eu ser um cara estudado no que é o Brasil, eu sei fazer a tapioca da mandioca, entendeu? Aí eu peguei a mandioca, descasquei, ralei, bati, espremi, falei: vou jantar, quando assentar o polvilho me chama. Os caras: tá bom. E a gente lá assentou o polvilho, os caras chamaram, eu separei o líquido, que não era tucupi, porque não é mandioca brava, né? É marapuera, que eu acho que chama. E aí peguei aquele polvilho, sequei um pouquinho, coloquei. Cara, isso assim, uma cozinha 3 estrelas Michelin parada, me olhando. Quando eu coloquei na frigideira, o Tomás falou: caralho, meu pai só entrou nessa cozinha uma vez, você tá dando aula pros caras. E a gente já tinha tomado uns vinhos. Aí eu fui lá, peguei o polvilho, peneirei numa frigideira e aí aglutinou, né? E virou o crepe. Os caras: uau! Caramba, cara, como é que é isso? Aí eu falei: é a magia dos índios brasileiros. Então, a gente não valoriza as nossas coisas, nossas técnicas, cara, sabe? A gente tem muita coisa para mostrar para o mundo e eu acho que é por isso que eu pesquiso, para mostrar antes que se perca, porque muita coisa se perde. E a curiosidade, né, Guga? Você vê que legal. O cara sabia que você vinha lá, falou: deixa eu já comprar, querer saber tudo, né? Até o Lohan estava contando, né, as histórias do Paul Bocuse, né? Naquela época até ele vinha pro Brasil e tal, ele sempre andava com uma maquininha fotográfica, né? Então tudo que ele achava interessante, uma sacada, alguma coisa, ele tirava foto. Porque é um cara que sempre, né, tá antenado. Ligada no mundo, o que está acontecendo em tal lugar do país, será que eu posso aproveitar aquilo para alguma receita, para alguma coisa? Esses caras são sagazes, né? A Nouvelle Cuisine é isso, cara. Os caras foram fazer a Olimpíada no Japão, os caras viram comida japonesa e falaram: peraí, a gente tem que fazer isso aí com a nossa comida. A Nouvelle Cuisine francesa nada mais é do que o francês imitando um omakase. Olha. É só isso. É a tentativa, menu degustação é a imitação de como chama? Um omakase, que é o menu degustação entre as japonês. É uma imitação disso. Porções menores, decoradas, o Bocuse e o Pierre Troagô. Viram e adaptaram, sacou? Sim. A cozinha francesa era aquela cozinha de pratos fartos, grandes, né? Na mesa, que ainda é.
que ainda é. É a mesma coisa de falar que cozinha japonesa é sushi. Japonês não come sushi nunca. Né? O cara come tipo uma vez por mês, sushi 2 vezes por mês, não é todo dia. É tipo eu não como muqueca todo dia, entendeu? Então, E até essa parte de tempurar também veio dos portugueses também, né? Das influências dos portugueses. Temperar, tens que E temperar. aí você fala, caramba, né? Tempurar, tal, japonês. Mas você vê, olha que loucura, né? Um copiou do outro, agora eu também não sabia essa parte que você estava falando na cozinha. Do Japão, Exato. o Japão copia lá de Portugal, o outro... Retroalimentação, cara, sabe? Essa é a grande coisa. É o que eu digo sempre dessas viagens internacionais que eu faço. Porra, eu aprendo uma técnica de curry na Tailândia, que a gente foi lá com o cara, com o chefe, o mestre Iai, que é um dos grandes mestres de curry da ilha de Koh Lanta e tal. A gente teve uma aula com o cara e tal. Aprendi tudo do zero e tal, não sei o que lá. Beleza. O que é? Você falou a gente falou de tropicalismo, né? O que é o tropicalismo? É justamente isso. Eu digo, pronto, eu aprendi isso aqui na Tailândia. Como é que eu posso transferir isso aqui para a cozinha brasileira? Como isso pode fazer minha moqueca ficar mais gostosa? Como é que eu posso pegar essa técnica italiana aqui que os caras fazem coisa? E, por exemplo, eu vou fazer um evento agora com a Thelma Shiraishi, sabe, do Aizomen? Sim. A gente vai fazer um evento a 4 mãos. Então, cara, a gente está fazendo uma porrada de coisa completamente maluca que nunca existiu. Eu falei, Thelma, a gente tem que fazer umas coisas muito doidas, coisas que nunca houve, que poderia ter acontecido. Por exemplo, tem o umeboshi, né, que é aquela... O me é tipo uma ameixa que passa por uma técnica específica para que ela fique naquela textura. Então, a gente vai fazer com pitanga. Olha. A gente vai fazer uma pitanga oboshi, sabe? A gente vai fazer... Então, tem várias coisas malucas. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, cara, cria-se uma nova cozinha. Por exemplo, quando você pensa em sushi e Califórnia, você pensa naquele California Roll, que já é uma mistura de avocado que veio dos mexicanos, olha, viagem, com sushi que veio dos japoneses e uma coisa da região, que é mais solar, é mais fresco, é mais... Então, e o brasileiro tem um super preconceito em relação a isso. Se eu fizer amanhã uma feijoada, sei lá, lagostinhos, o cara vai falar, nada a ver, feijoada é diferente. A gente é muito careta, cara. Se você parar pensar que todo mundo pode, menos o espanhol. Há 20 anos atrás, se eu perguntasse para você o que é comida espanhola, você ia falar paella. Exato. E a gente ainda ia falar com sotaque argentino, paella. A comida espanhola virou a comida mais moderna do mundo, cara. Entendeu? E a gente no Brasil fica com essas bobagens. De quando alguém inventa uma coisa diferente, fala, invenção nisso. Pô, é ótimo inventar. Só temos 500 anos, temos que ser o novo. Quebrar, né? Acho que tem muitas essas polêmicas, assim, né? Bobajada. E tem algum lugar, assim, que você gostaria muito de viajar, Guga? Assim, você fala, poxa, um lugar que eu queria numa próxima viagem para conhecer tal gastronomia ainda que eu não conheci. Tem, cara, vários. Porra. Cara, tem muitos. Mas, assim, um lugar que eu nunca fui é a China, que eu tenho muita curiosidade, que eu acho que a China, muito do que a gente acha que a cozinha francesa hoje em dia é chinesa, tem muitas técnicas que são oriundas da China. Eu acho essa coisa de fazer os dumplings de uma delicadeza, eu quero aprender a fazer aquilo direito, eu acho muito bonito. Eles começaram a usar a tapioca muito para várias coisas, melhor que a gente em algumas situações e tal. Eu queria muito, mas é muito grande, a China me dá uma certa aflição, porque é muita coisa para descobrir, sabe? É um universo novo. E também muitas províncias, né? Então acho que cada uma também tem uma sua especialidade, né? E uma forma diferente de produtos, de como cozinhar. E um outro lugar que eu tenho muita vontade de ir é o Irã. Eu acho que o Irã foi o berço da cultura da civilização humana. Que legal. Eu gravei recentemente com o restaurante, não sei se você conhece, eu já ouviu falar, Amigos do Rei, de gastronomia iraniana, gastronomia persa, que é justamente isso, né? Aqui em São Paulo, poxa, é muito bacana. Então ela contou um pouquinho sobre a gastronomia e tal, e é o que você falou, né? Das mais antigas do mundo e tal. É a Pérsia, né, cara? Que é o berço da cultura. Tipo, e a gente fica pensando, Irã, é terrorista isso daí, não vou não. É de uma ignorância absurda, sabe? Exato. Os caras são uma das grandes células de criação da cultura como a gente conhece hoje em dia. Outro lugar que eu tenho muita vontade de ir, cara, que eu não fui ainda, é a Índia, que é outro lugar meio como a China, sabe? Que me dá uma certa preguiça, porque é muita informação, é muita coisa. Nossa, e Guga, eu gravei também sobre a gastronomia indiana, né, com o Sr. Lak no Tandoor, né? Muito interessante.
tal, e dos temperos, que, poxa, tem aquela sensação... Do também, quente e frio, quente né? e frio, que, poxa, anestesia o corpo, a comida dele. Você fala assim, ele Sim. falou assim, que depois você come a comida, você fica anestesiado, assim, fala, nossa, que comida sensacional, né? Então, poxa... E é muito, muito, como é que eu vou falar, assim, né? É uma utilização muito inteligente de especiarias, né, cara? Sabe, ele é uma comida vegetariana, em sua grande maioria, né? E que tem e é uma pancada de sabor, é tipo uma porrada na cara, né? Eu tenho vontade. Londres, né? Tem muitos restaurantes, né? Indianos. A cozinha de Londres é indiana. É indiano. O prato nacional do Reino Unido é chicken tikka masala. É o prato nacional, foi feito por votação, é o prato nacional dos caras. E na parte da TV, hein, Guga? Muito legal, né? Sua trajetória também na TV, te acompanho bastante. Começou, cara, muito por acaso, na verdade, né? Eu estava trabalhando aqui em São Paulo, eu já estava chefiando um restaurante e tal, e as coisas estavam indo muito bem. Assim, não tinha dinheiro, mas estava indo muito bem. E aí apareceu uma oportunidade, minha irmã me ligou de Maceió e falou: você viu que a Ana Maria Braga vai fazer o Superchef? Falei, mano, que concurso de cozinha. Primeiro que teve na TV brasileira, né? Falei, no último dia de inscrição, eu falei, vou mandar. Aí mandei e me chamaram. Aí, cara, eu fiquei no programa até a final e tal. Não ganhei o programa, porque a final foi votação pela internet, escolheram os bonitões, que fique bem claro, porque eu ganhei todas as provas do programa, que fique bem claro isso aí. Aí eu ganhei, cara, quase todas as provas do programa. E aí foi muito massa, fiz grandes amigos até hoje, tenho o Dalton, meu irmão, que fez comigo lá. E aí, cara, quando eu saí do programa, a Fanta me liga e fala, a gente quer fazer uma propaganda com você. Eu falei, mano, propaganda? Que porra? E aí fiz, uma coisa foi puxando a outra. E eu sempre tentei ter uma coesão muito interessante na televisão, sabe, cara? De não me vender, sabe? No sentido de eu não faço produto que eu não consumo, nunca fiz. Pode ser a grana que for, cara. Eu nunca fiz. A gente já nega. Meu sócio fica maluco, assim, porque eu nego muita coisa. Eu acho que você, por ser cozinheiro, você tem uma representatividade para a classe que é muito importante você manter. E assim, e não ser hipócrita, sabe? Tipo, se o cara me chamar para fazer propaganda de, sei lá, uma cachaça XYZ que é, mal vista, mas eu tomo, eu faço, velho. Porra, quem sou eu para não falar? Eu tomo a porra do produto, eu vou na praia, eu tomo a caipirinha dessa cachaça. Agora, outros produtos que eu não aceito, eu não faço. Eu acho que isso me levou a ter uma carreira na televisão. Nunca foi uma coisa explosiva de virar o Luciano Huck, que também nem sei se eu quero, mas também é uma coisa muito consistente. Sabe? Eu acho que isso é muito legal, que a gente foi construindo uma história muito bonita e uma história de verdade. Eu nunca precisei baixar minha cabeça ou aceitar coisas que vão de encontro aos meus princípios, sabe? E isso para mim é fundamental. E eu adoro fazer, eu morro de rir, eu me divirto pra caramba. Eu falo pros caras, vocês me pagam, vocês são burros, porque eu fazia de graça essa porra. Eu acho massa. Foi mal barato. E até eu queria mandar um abraço também, vi que você às vezes posta com a DRO, né? Gravei recentemente também com a Débora. Sim, com a Débora. Cara. Poxa, então eu ela queria até deixar uma homenagem aqui para ela, que ela sempre me ajuda também. Poxa, muito, ela é muito show. legal. Não, no almoço hoje aqui eu fiz aquele Rainbow Chard, que é aquela couve colorida aqui, refogadinha com peixinho. Sempre tem DRO aqui em casa. Cara. Pronto, isso que a gente está falando de produto. Eu nunca iria fazer propaganda para um produto que eu não consumo, sabe? Mesmo que, por exemplo, se eu não consumisse orgânicos, eu não ia falar, compre orgânico que é uma delícia. Puta hipocrisia. Televisão é foda por isso, né, cara? Muito do que tem é de uma hipocrisia. É só para tentar ser famoso ou para ganhar muito dinheiro. Cara, eu vou te falar, não são as coisas que me pegam. Não é isso, eu não estou por isso, não é isso. Sim. Eu sempre falo. Até porque se fosse para ser, eu ia estar ligando para o diretor, para ser amigo do cara, chamar ele para jantar. Eu nunca fiz isso. Eu sou péssimo para essas coisas. Eu estou nem aí. Sou amigo dos meus amigos, eu não frequento e tal. E também não tenho preconceito com quem faz também. Eu só não faço porque para mim seria destruir o meu discurso, sabe? Como é que eu vou falar das coisas do Brasil? Como é que eu vou representar o Brasil lá fora, como eu faço em várias coisas, se eu estou aqui falando, olha, gente, invista no plantio de soja. Ela é ótima para... Pô, não dá, né? Entendeu? Então é bem por aí. Ô, Guga, e como que surgiu, né, nessa área empreendedora aí da Tapioteca, né? Conta um pouquinho aqui para os ouvintes. Cara, a gente, inclusive, eu não posso comentar muito ainda, mas ano que vem vai ter muita coisa aí. Quanto Tapioteca, sim, mas tem muitas coisas pro ano que vem que estão engatilhadas aí pra gente fazer tudo voltada para deixar um legado.
Nosso objetivo é deixar um legado, é colaborar com a construção de marcas que corroborem para a construção de comunidade, de sociedade, de pessoas, do indivíduo, sabe, do Brasil mesmo. A nossa ideia é fazer cada vez mais produtos, marcas e restaurantes, ou o que quer que seja, no âmbito da gastronomia, que deixem um legado. Seja a gente comprar todos os produtos de uma comunidade que produz buriti, como a gente faz, por exemplo, com as pimentas do Jamal, com a minha linha Tropicalista Brasil, seja comprar uma linha de pitanga, para poder comprar as pitangas todas que são produzidas por mulheres no interior do Mato Grosso. Então, ou para tentar manter algum tipo de frutas brasileiras, como a gente faz com bocaiúva, como a gente sabe. Então, a nossa ideia é tentar construir uma dialética de cozinha que converse com o que é o Brasil. E a Tapioteca foi um primeiro passo disso, que é, por que tapioca não pode ser fast food? Por que tapioca não pode ser pop? Sabe que eu fico puto, inclusive, com as revistas de gastronomia e com todos os meios de jornalismo gastronômico? Tem concurso do melhor hambúrguer, não tem concurso da melhor tapioca, não tem concurso da melhor acarajé. Colonialismo fudido. É um colonialismo que a gente não pensa. É uma coisa que eu tenho certeza que o cara que está na revista gastronômica lá, que é louco pelo Brasil, que organiza festivais, que faz a porra toda, nunca parou para pensar, puta que é mesmo, cara, não tem um concurso de tapioca. Eu nunca participei, por exemplo, de uma premiação, vamos ver quais são as 3 melhores tapiocas do Brasil. Não tem, mas tem restaurante francês, tem hamburgueria, tem... por que isso? Porque, como diria o Nelson Rodrigues, cara, o brasileiro é o Narciso ao contrário. O Narciso se apaixonou pela própria imagem, caiu dentro das águas e morreu. O brasileiro não, a gente cospe na própria imagem, entendeu? Então, eu acho que essa falta de amor próprio é uma coisa que a gente vai lutar muito no ano que vem, que é investir em produtos brasileiros, principalmente para o mercado interno, para transformar isso em pop, como a gente fez com a Tapioteca. Graças a Deus, sucesso. Hoje em dia a gente já está franqueando, tá? Inclusive, quem quiser ser franqueado da Tapioteca, tapioteca.com.br. Em diversos aeroportos, né, Guga? Sim, a gente começou por aeroporto justamente para mostrar para aquele público específico que viaja ali que, você não precisa comer uma comida porcaria industrializada. A gente trabalha com orgânico, a gente tem a tapioca ultra qualidade, a gente não tem muito sal, não tem açúcar, tudo que a gente trabalha é voltado para a saudabilidade, voltado para... Mas, cara, mais do que isso, ninguém nunca acertou pão de queijo lá fora, né? Como é que não existe na Champs-Élysées de Paris uma puta marca de pão de queijo brasileiro, entendeu? Como é que a gente não conseguiu ainda ter uma puta marca de coxinha vendendo no Borough Market em Londres, sabe? Por que isso, sabe? O Brasil... Cara, eu vou falar da Copa do Mundo da Rússia que eu fiz. Eu estava conversando com um cara que era da Dinamarca, com um cara que era mexicano e um espanhol. O garçom veio e perguntou, de onde vocês são? O cara é Espanha, o cara é Dinamarca, o cara sou do México, e você do Brasil. O cara Brasil, porra, Brasil. Ninguém faz isso para os outros países. Se você fala que é da Áustria ou da Austrália, ninguém fala, uau, Austrália, não. O Brasil tem uma coisa que a gente não sabe vender. Pô. Não sabe vender mesmo, exatamente. Não sabe? Eu fico doente com isso. E todos esses meus anos de pesquisa, a gente está se juntando com uma galera forte aí, para a gente transformar isso em realidade, sabe? Que bacana. Como a gente consegue fazer isso ser viabilizado? Como a gente pode fazer o Brasil consumir as coisas do Brasil? Por que só as coisas? Por que eu tenho que sair no sábado com a minha namorada e com o meu filho para comer um produto gringo? E por que eu não tenho essa mesma formatação do produto gringo para uma coisa brasileira, sabe? Então, é isso, a gente tem que ter tentar, pelo menos. Então, para o ano que vem, assim, o empreendedorismo de Tapioteca e das marcas de produtos como o Tropicalista Brasil, do Jamal, Tropicalista Brasil da Lamage também, que a gente faz geleias com coisas do Brasil e tal. Isso que eu te falar, da pimenta, né? Tem de cumari, dedo de moça, jalapeño. Tudo, cara, assim, tem diversos. E a gente trabalha com pitanga, dendê, pequi, bocaiúva, sabe? A gente tenta fazer, de uma certa forma, a gente fez agora uma geleia de cajuína, que é sem pimenta, que é uma delícia. De uísque com tangerina, né? Tem de uísque com tangerina, que aí é da Lamage. A gente fez agora um pesto de taioba com ora pronobis, castanha de baru e castanha do Pará. Então, caramba, sabe, velho? Foda, produto. A gente é um país que não come o próprio mato, cara. A gente come salsinha, cebolinha, coentro, manjericão, é tudo gringo. É tudo mato de fora, a gente não come o nosso mato, é um absurdo. Aí a gente tem que enfiar
300 toneladas de agrotóxico na porra da planta, porque ela não é daqui. Entendeu? Ou então ter pessoas carinhosas, como a Débora da DIO, que tem saco, paciência e loucura suficiente para falar, não, vamos fazer orgânico, entendeu? É foda, cara, é difícil. Ô, Guga, e falando em doce, tem algum doce aí? Eu vi que você se amarra em alguns, né? Tem o quindim, Adoro. né? Deveria gostar menos. Deveria gostar menos de doce, cara. Mas assim, talvez quindim seja meu doce favorito brasileiro. Mas eu gosto de muita coisa, cara. Eu gosto de caramelo de flor de sal. Eu sou um apaixonado por doce. Talvez por ter começado na cozinha de uma mulher, minha avó, que era confeiteira. Talvez isso está no subconsciente, entendeu? Mas eu gostaria de gostar menos de doce, porque talvez eu ia estar mais fit. Cheesecake também, né? Uma perdição, Porra, né, Guga? Você adoro. Cheesecake é sacanagem. O cara que inventou cheesecake deveria ser condenado à cadeira elétrica. Tipo, o cara tá de sacanagem. E pronto, por exemplo, olha que negócio interessante. Se o espanhol, quando vai fazer cheesecake, ele faz exatamente a receita de cheesecake e chama de tarta vasca. Na tarta de queso vasca. Porra, é cheesecake, cara. Isso é igualzinho, só que tá sem massa, muda uma bobagem na receita. E eu acho isso lindo que eles fazem. A gente não, cara. A gente faz uma torta de queijo Minas, não tem nada a ver com cheesecake, a gente chama de cheesecake, sacou? Então, isso tudo que eu acho que a gente tem que mudar. A gente tem que se apropriar das coisas, cara. Sim, sabe? sim. A gente tem que se apropriar mesmo, a gente tem que se apropriar e transformar em brasileiro. A gente tem que abrasileirar, tropicalizar. Pô, Guga, que bacana, hein? Muito obrigado aí pelo papo. Poxa, foi demais É isso. conhecer. E para quem quiser conhecer mais, né? Tem seu Instagram, né? Tem meu Instagram, @Chef Guga Rocha no Instagram, o site também, Chef Guga Rocha, Facebook, tudo. Todas as quintas-feiras, 10h40 da manhã, estou no Hoje em Dia da Record, @Tapioteca, nossa tapiocaria, Pimenta do Jamal, Lamage, para conhecer um pouco dos nossos produtos. E todo mundo que tem alguma coisa, algum produto, você que está nos ouvindo, tem algum produto e tal, tem também o Brasil na Caixa, que é um projeto muito legal do qual a gente faz parte, que é tentar vender para o brasileiro produtos de microprodução, né? Oh, o cara que faz farinha, o cara que faz... E a entrega na sua casa. Então, Brasil na Caixa também é interessante vocês darem uma olhada lá. E é isso, cara. Eu tô sempre à disposição. Quem quiser trocar uma ideia sobre qualquer assunto, eu adoro conhecer produtos novos, e produtores novos e culturas novas brasileiras. Então, estamos aí. Obrigado pelo convite. Poxa, uma honra, viu, Guga? Muito obrigado. Que viu? é isso, prazerzão. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau. Abraço.